Já imaginou acordar um belo dia e descobrir que você está falando uma língua que nunca aprendeu na vida? Parece enredo de filme de ficção científica, mas para algumas pessoas isso se tornou realidade. Prepare-se, porque hoje vamos conhecer as histórias incríveis e um tanto bizarras de 8 pessoas que acordaram falando idiomas completamente novos para elas. Este fenômeno, conhecido como xenoglossia, desafia a ciência e intriga especialistas do mundo todo. Basicamente, é a capacidade de falar ou escrever em uma língua que a pessoa supostamente nunca teve contato. A medicina tenta explicar isso através de algo chamado síndrome do sotaque estrangeiro, que pode ocorrer após um trauma na cabeça ou um AVC. Mas muitas vezes a explicação não cobre todos os detalhes. Afinal, como alguém não só ganha um sotaque, mas adquire um vocabulário inteiro do nada? Ao longo deste vídeo, vamos explorar casos reais, um por um, e tentar entender o que pode estar por trás desses eventos extraordinários. Fique até o final, porque a última história é a mais chocante de todas. Vamos começar nossa viagem com o caso de Ben McMahon, um australiano que, após um grave acidente de carro em 2012, ficou em coma por mais de uma semana. Quando finalmente acordou, para a surpresa de todos, Ben só conseguia se comunicar em mandarim fluente. Ele havia tido algumas aulas básicas na escola, mas nada que justificasse a fluência repentina. Ele até mesmo pensava em mandarim. Com o tempo, seu inglês voltou, mas ele manteve a habilidade no novo idioma, o que acabou abrindo portas inesperadas em sua vida, como apresentar um programa de TV em mandarim e guiar turistas chineses na Austrália. Agora, vamos para o Reino Unido conhecer o caso de Alun Morgan. Em 2013, aos 81 anos, Alun sofreu um derrame e, ao acordar, começou a falar galês, uma língua que ele não falava desde a infância e da qual mal se lembrava. Ele foi evacuado do país de Gales durante a Segunda Guerra Mundial, quando era criança, e nunca mais usou o idioma. O derrame parece ter destravado memórias linguísticas antigas que estavam adormecidas em seu cérebro há décadas. É como se o cérebro dele tivesse feito um reset para uma configuração de fábrica muito antiga. A terceira história é a de Michael Boatwright, um veterano da Marinha Americana encontrado inconsciente em um quarto de motel na Califórnia em 2013. Ao acordar, ele não tinha nenhuma memória de seu passado e se apresentava como Johan Eck. O mais estranho, ele só falava sueco. Ninguém sabe como ele aprendeu o idioma. Documentos mostraram que ele tinha uma ex-namorada sueca. Mas será que apenas um relacionamento seria suficiente para ele esquecer o inglês e adotar o sueco como sua única língua, junto com uma nova identidade? O caso dele levanta muitas perguntas sobre memória e identidade. O quarto caso é um dos mais antigos e bem documentados. Em 1931, uma dona de casa britânica chamada Rosemary, vivendo em Blackpool, de repente, começou a falar em um dialeto egípcio antigo sob hipnose. Ela afirmava ser a reencarnação de uma mulher que viveu no Egito há mais de 3.000 anos. O mais impressionante é que um egiptólogo confirmou que ela usava palavras e gramática autênticas daquele período, algo que seria extremamente difícil de falsificar na década de 1930, sem o acesso à informação que temos hoje. Agora, uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que esses casos são puramente neurológicos, resultado de algum curto-circuito no cérebro? Ou acham que pode haver algo mais, talvez ligado a memórias de vidas passadas ou alguma outra explicação paranormal? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam. Continuando, vamos para a Croácia, com uma adolescente que em 2010 entrou em coma misteriosamente. Quando acordou 24 horas depois, ela havia esquecido completamente seu idioma nativo, o croata, e só conseguia falar alemão fluentemente.
A família ficou chocada, pois ela estava apenas começando a estudar alemão na escola e não era nem de longe fluente. Os médicos ficaram sem palavras, tentando entender como o cérebro dela pôde simplesmente trocar um idioma pelo outro de forma tão completa. O sexto caso nos leva à Noruega. Em 2016, uma mulher chamada LJ, após sofrer uma lesão na cabeça, começou a falar com um sotaque alemão muito forte, a ponto de ser confundida com uma estrangeira em seu próprio país. Além do sotaque, ela começou a usar estruturas gramaticais do alemão ao falar norueguês. Este é um exemplo clássico da síndrome do sotaque estrangeiro, onde uma lesão cerebral afeta as áreas responsáveis pela melodia e ritmo da fala, fazendo com que a pessoa soe como um falante nativo de outra língua. A sétima história é a de Sarah Colwell, também do Reino Unido. Em 2010, após uma forte enxaqueca, ela acordou falando com um sotaque chinês. Sarah nunca esteve na China e não tinha contato próximo com falantes de mandarim. Imagine o choque de ir dormir com seu sotaque local e acordar soando como se tivesse vindo do outro lado do mundo. Ela passou por diversos tratamentos e terapias de fala para tentar recuperar seu sotaque original. Uma luta diária que mostra o impacto profundo que esses fenômenos podem ter na vida de uma pessoa. E, finalmente, chegamos ao oitavo e talvez mais intrigante caso. A história de T.E., um paciente americano que, no início dos anos 2000, após um acidente de carro, começou a escrever em um antigo dialeto francês que ele nunca havia estudado. O mais surpreendente era que ele escrevia de forma espelhada, da direita para a esquerda, e só conseguia ler seus próprios textos quando refletidos em um espelho. Os neurologistas que estudaram o caso ficaram perplexos, sugerindo que o trauma pode ter reorganizado as conexões neurais de uma maneira completamente única e sem precedentes, ativando habilidades que nem ele sabia que possuía. Essas 8 histórias nos mostram o quão pouco ainda sabemos sobre o cérebro humano. Cada caso é um quebra-cabeça que desafia nossas concepções de memória, linguagem e consciência. Seja um bug no sistema neurológico, a reativação de memórias esquecidas ou algo que ainda não conseguimos explicar, uma coisa é certa: o cérebro é a máquina mais complexa e misteriosa do universo conhecido. E aí, qual dessas histórias te deixou mais chocado? Não se esqueça de deixar sua resposta para a nossa pergunta polêmica nos comentários. Se você gostou de desvendar esses mistérios comigo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.